na aula passada nós falamos sobre o batismo em águas, amém? E surgiu uma dúvida nas entrelinhas, eu queria rapidamente expressar na verdade o que houve na aula passada. Quando nós olhamos para alguns textos na Bíblia, em Mateus 28, 18, nós falamos aqui que o batismo seria dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quando nós vamos batizar uma pessoa, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pergunta, ela foi bem contundente, e eu queria expressar aqui para todos, porque nós tínhamos uma noção e vendo algumas coisas, que nós precisávamos até buscar isso no original das Escrituras, que na verdade, é a fonte mais segura que nós temos, amém? Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, após a ascensão de Cristo, quando Jesus sobe assunto aos céus, Jesus, ele pediu para que nós fôssemos batizados, né? É a primeira ordenança, e a Santa Ceia é a segunda ordenança. Mas Jesus mesmo não batizou ninguém, os seus discípulos é que batizavam, amém? Ele não foi injusto, ele foi justo porque ele mesmo passou pelo batismo, como nós falamos aqui, sem precisar, amém? Mas a pergunta é que depois, quando nós entramos em Atos do Apóstolo, após a ascensão de Cristo, nós só vemos em Atos do Apóstolo, na maioria dos textos, é o batismo em nome de Jesus. E a pergunta era, pastor, por que em Mateus 28, 18, para quem está anotando, diz: ide por todo mundo, né, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós entramos em Atos dos Apóstolos, o que acontece? Os discípulos estão lá e eles estão batizando em nome de Jesus. Será uma desobediência? Ou será que faltou alguma coisa no texto? E é uma questão bem contundente, eu queria rapidamente aqui expressar isso. Queridos, ficou todo texto sem um contexto vira pretexto para heresia. Isso nós estudamos bem no seminário. Texto sem um contexto é pretexto para formarmos e basearmos uma heresia. Porém, quando nós olharmos a base dos lábios de Jesus, saindo dos seus lábios uma ordem que fosse batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seria assim o modelo batismal pela qual Jesus queria que fosse, amém? Por quê, queridos? Porque no começo, quando nós vemos a antiga aliança, ela foi escrita toda em hebraico, que era a língua dos hebreus, tá? E a nova aliança ali, pelo menos os evangelhos, né, os 4 primeiros ali, eles foram escritos no grego. E se você pegar o original grego, você vai ver que está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque há vamos dizer assim, uma vertente de pensamento que eles dizem que mais ou menos no século II ou século III da igreja, né, isso após Cristo, houve alguns concílios lá de Roma que os imperadores faziam, etc. O concílio de Constantinopla, o concílio de Niceia, eram realmente alguns concílios em que os imperadores, eles colocavam coisas dentro da igreja que não era o que a sã doutrina. E Roma fez muito isso, injetando coisas romanizadas dentro do cristianismo. Então, pressupõe-se, eles falam que houve também a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade foi Roma, em um desses concílios, que colocou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se nós voltarmos a Mateus 28, 18, está bem claro, Jesus falando no original, se você quiser eu tenho aquele depois, lá no original grego dizendo, em nome, Patros, Huios, quem estava aqui na aula de paternidade? Em nome de Patros, que é pai em grego, Huios e Raio Pneumatos, que significa Espírito Santo no grego. Então, está bem claro. Então nós não temos o que questionar. Aí vai falar que o imperador, que Roma, que o Papa, entrou até o Bento XVI, não sei quem e tal. Lá no século II, III, eles foram e colocaram dentro da Bíblia. Agora, eles não podiam colocar por quê, queridos? Por que isso também bate? A gente vai para o original, a gente tem um respaldo. Porque se você olhar, eu vou te dar as bases para quem está anotando, você vai ver que realmente eles não, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não era.
Está lá, eu te batizo em nome de Jesus. E parece realmente estar faltando alguma coisa. Mas a verdade é, irmãos, que a canonização da Bíblia, isso significa o canon bíblico, que foi o fechamento dos livros considerados inspirados. Porque existe, nós sabemos, os livros apócrifos. Os livros apócrifos são aqueles livros escritos por alguns padres e etc., que foram considerados não inspirados por Deus. Então, quando a Bíblia ela foi fechar os 66 livros, isso chama do canon bíblico, a canonização dos livros inspirados por Deus. Quando foi feito o fechamento, nenhum padre, irmãos, poderia ter colocado alguma coisa dentro do canon bíblico. Por quê? Porque era considerado o que? Não inspirado. Amém? Então, quando nós olhamos para essa questão, isso aí, primeiro, o original já nos corta uma coisa. Segunda coisa, o canon bíblico também iria tirar essa vertente se houvesse tido alguma alteração. Ia ser considerado não inspirado por Deus. Por quê? Porque Jesus havia falado. Então, se eles fossem remover isso, alguma coisa ia ser aí conectada ao pessoal que estava fazendo a canonização aí dos escritos, dos 66 livros. E o que ia acontecer? Isso ia ser bloqueado, irmãos. Amém? Então, quando nós olhamos, para essa questão, nós vemos que está bem claro, irmãos. Por quê? Porque quando nós estudamos aqui na aula passada, em João 3, vai ter aquela história de Nicodemos, e ele pergunta, o que é necessário, e Jesus vai falar para ele: necessário vos é nascer de novo. Amém? Necessário vos é nascer de novo. E quando nós falamos de nascer, todos nós nascemos duas vezes. Até Jesus nasceu duas vezes. Nós nascemos de um ventre humano, claro, da nossa mãe, e depois nós nascemos de quem? De Deus. O nascimento espiritual, o novo nascimento em Deus. Jesus foi ao contrário, ele nasceu primeiro do Pai, o nascimento espiritual, e depois ele nasce da Virgem Maria, da mulher. Só foi ao contrário, mas também nasceu duas vezes. Então, quando nós olhamos, a nossa formação, a nossa geração foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que no batismo, o novo nascimento, na nova aliança, precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque lá no princípio juntou quem? Façamos. Quem façamos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava quando nós estávamos sendo gerados. Então, no nosso novo nascimento em Cristo, nós precisávamos também ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque também é uma espécie de nascimento. Assim como nós nascemos de Deus lá no princípio, em que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vamos nascer de novo também. E esse novo nascimento precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Por que, pastor, isso? Porque logo após Adão nascer, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, houve a queda. E na queda houve uma desconfiguração do ser humano na sua relação com Deus. Então, por isso, para consertar, para religar o homem a Deus, religião vem do termo religar. O religar o homem a Deus, nós precisamos ser conectados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso o batismo é chamado novo nascimento. Por isso, quando mergulhamos em águas, nós estamos ali ressurgindo, como Adão havia nascido lá no princípio, sido criado. Nós estamos agora sendo criados para uma nova criatura em Cristo, filhos de Deus. Amém, queridos? Então, rapidamente aqui nós temos em Atos 2:38, você vai ver aí, batizando em nome de Jesus. Atos 8:15 e 16, batizando em nome de Jesus. Atos 10:47 e 48, aí o centurião Cornélio, um dos primeiros gentios a serem batizados. E aqui também, irmãos, Atos 10:47 e 48, vai respaldar aquilo que nós falamos na outra aula. Cornélio aqui primeiro ele foi batizado no Espírito Santo, depois foi batizado em águas. Então é um respaldo bíblico também, amém? Mas ele foi batizado em nome de Jesus também. Atos 19:4 e 5, esses homens eram os discípulos de João, eles foram batizados também aqui em nome de Jesus. E aquilo que nós falamos na outra aula também, respaldo bíblico, eles foram batizados duas vezes. Eles foram batizados em que vocês foram batizados? No batismo de João. E eles haviam sido também batizados no Espírito Santo.
E de repente eles vão ser batizados de novo. Por quê? Porque não tiveram o entendimento do primeiro batismo de João. E aqui nos dá um outro respaldo também, por que eles batizavam em nome de Jesus. E aqui por que eles falaram que foram batizados no batismo de João. Ei, o batismo não era de João, é porque eles foram batizados por João. Então a configuração nesses textos de ser falado que eles foram batizados em nome de Jesus, é sobre o poder de Jesus, sobre a eficácia de Cristo sobre eles. Por quê? Porque os primeiros batismos que aconteceram foram da congregação judaica. E a congregação judaica, eles não esperavam quem? O Messias. Então, os discípulos que foram batizados foram tão espertos, o que eles fizeram? Nós te batizamos em nome de Jesus. Isso significa, eu estou te batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você tem que ficar ciente que você está mergulhando. E Cristo está sendo revelado para ti. Por quê? Porque eles eram judeus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Tem alguém assustado? Estão me olhando assim? Amém? Estou falando rápido, irmãos? Meu Deus, me ajuda. Amém, queridos? Então esse batismo nos respalda, dizendo que realmente pelo original, pela eficácia do canon bíblico, que isso não entraria se Roma tivesse colocado, ia ter que sair, porque tudo que Roma tentou colocar dentro do canon bíblico foi retirado, a não ser as interpretações de hoje, né? A Bíblia é a linguagem de hoje, aí bota tudo que quer, joga tudo que quer, e fica aquele negócio, irmãos. E é complicado às vezes a gente trabalhar com algumas Bíblias hoje. Tem Bíblias que mudam completamente o sentido. Porém, mudar o sentido é uma coisa, mudar uma frase, mudar uma palavrinha. Agora, mudar uma doutrina bíblica, o canon não ia permitir isso. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a forma batismal. Amém? Na questão aqui, o que aconteceu é que era sobre a autoridade de Cristo que eles estavam batizando. Amém? Assim como uns falaram que receberam o batismo de João e que não era nada de João, aqui eles estão recebendo o batismo de Jesus. Isso significa sobre a autoridade de Jesus. Amém? Até porque era uma congregação de judeus. Nós sabemos, né, que Mateus falou mais aos judeus, Marcos falou mais para os gregos, né? Lucas falou um pouco para a congregação lá de Antioquia, e era um pessoal lá também que era gentio, e João falou mais para os gentios e para a igreja em geral. Então essa é a configuração dos evangelhos na pregação do mundo, das nações, do evangelho de Jesus se expandindo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma outra coisa para a gente terminar, quando nós falamos aqui que Jesus foi batizado, Cristo estava lá, no seu tanque, que era o Rio Jordão, amém? O que aconteceu? De repente veio uma voz, e de repente veio uma pomba. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali, irmãos. Isso concretiza o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já estava lá para ser batizado. De repente vem a pomba, quem? O Espírito Santo. E de repente brada uma voz do céu: este é o meu Filho amado. Quem é? Deus falando com o Filho. Então está ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo também, no próprio batismo de Jesus. Amém, irmãos? Então eles batizavam sobre a autoridade de Cristo, e não apenas em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Pedro não estava desobedecendo uma ordem do mestre, até porque o mestre já tinha subido ao assunto aos céus. Eles podiam até fazer do lado do mestre, né? Aí o mestre ia puxar a orelha deles. Mas Jesus já tinha subido, irmãos. Eles estavam fiéis àquilo que Jesus havia falado, as Escrituras. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para a Santa Ceia. Tire seu relógio aí, em primeiro lugar. Quem sabe onde nós vamos abrir? Primeira Epístola de Paulo aí à igreja de Corinto, que é onde nós sempre lemos, né, irmãos, na Santa Ceia. 1 Coríntios 11. Glória a Deus. Vá comigo aqui, vamos ler só um pedacinho aqui. 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Até aí, vamos começar. Querido, nós falamos aqui também na aula passada sobre Daniel 7:25, eu quero frisar isso. Por quê? Porque Daniel 7:25 fala das duas ordenanças de Cristo. Daniel 7:25 é um livro escatológico, e esse livro fala das demandas do tempo do fim. Esse livro da demanda do tempo do fim vai falar algo que aponta para os nossos dias hoje. Daniel 7:25 vai falar que um dos reinos que se levanta dentre alguns outros reinos, que ali seria Roma. E existem dois tipos de Roma na Bíblia: Roma papal e Roma imperial. Roma imperial era aquela nação e tal, etc e tal. E Roma papal foi aqueles imperadores e os papas que se levantaram. E o papa ali tinha poder civil e poder eclesiástico também. Então o papa, na verdade, naquela época, ele tinha tanto o poder civil como o poder eclesiástico. Então era uma espécie de um presidente religioso sobre uma nação. E a Bíblia vai dizer aqui que eles seriam capazes e eles viriam proclamaria palavras contra o Altíssimo, perseguiria os filhos de Deus e cuidaria de mudar os tempos e as leis. Quando nós falamos de mudar o tempo e a lei, há sobre nós duas ordenanças, que é o batismo. A primeira ordenança é onde a pessoa está sendo introduzida no corpo, amém? E a Santa Ceia é onde a pessoa ela faz a manutenção da sua vida cristã no corpo. Por mais que alguns não saibam disso, nós estamos fazendo uma manutenção da vida cristã no corpo de Cristo. Então o batismo está te introduzindo no corpo. E a Santa Ceia, você já está dentro do corpo e você está fazendo a manutenção da sua máquina espiritual, da sua vida espiritual. Por quê? Porque todos nós precisamos de tempo em tempo dessa manutenção. Amém? Então Daniel 7:25 vai dizer o quê? Que eles mudariam os tempos e as leis. Isso significa mudaram os tempos. Muitas coisas foram mudadas desde que Israel estabeleceu algumas coisas. Eu falei aqui semana passada, como por exemplo, um ano tem 365 dias para nós, porque Roma estabeleceu. Mas para o calendário judaico tem 360 dias. O nosso calendário aqui só muda, na verdade, o horário à meia-noite. Quando que muda para os judeus? Ao cair da tarde. Mais ou menos 5:30 vai depender. Quando o sol começa a se pôr, a viração do dia está começando para eles. E por que a nossa viração do dia só é à meia-noite? Porque somos romanizados. Porque Roma influenciou sobre a igreja. E a igreja hoje está completamente romanizada. Então a igreja anda, e muitas vezes não anda, ela se arrasta. Por quê? Porque Roma jogou os seus entulhos. E nós estamos tentando arrastar muitas coisas que Roma jogou sobre nós. Mas quando conhecemos as verdades do reino, as escrituras sagradas, nós começamos a desromanizar, a tirar as coisas que Roma jogou sobre nós. E uma dessas coisas mudou os tempos, mas também mudaria a lei. E aí eu falei aqui sobre o batismo na aula passada. O que eles fazem com o batismo? Pegaram o batismo de pessoas que precisavam ter um entendimento, arrependimento, confissão de fé e confissão de pecado, e botou o batismo o quê? Para as crianças. Roma mudou a primeira ordenança de Cristo, batismo. Você está já avançado em idade, você não precisa batizar. Só batiza quando é criança. Por quê? Porque não vai ter valor nenhum para Deus. Segunda coisa, Roma também mudou o segundo sacramento, que é a segunda ordenança de Cristo, que é a Santa Ceia. Por quê, pastor? Nós vamos falar mais aqui à frente. Quando eles chegam dentro do catolicismo, da igreja romana, pastor, você está batendo neles? Não, eu amo. Quero que amanhã eles sejam nossos irmãos em Cristo Jesus. Mas nós não podemos deixar de falar a verdade. Por quê? Porque a igreja tem sido romanizada. Quando nós pegamos o segundo sacramento, que é a Santa Ceia do Senhor, o que eles fazem? Eles tiraram o vinho, eles tiraram o suco. O sangue de Jesus não tem, eles só comem o quê? A hóstia, que é um pão que realmente não tem fermento, como fazia na Páscoa. Então eles comem, e alguns vão comer como Judas comeu. Eles vão molhar e vão comer. Isso mostrando uma traição diante dos preceitos da palavra de Deus. Então Daniel 7:25 se cumpre já há algum tempo na vida da igreja. A igreja não percebe isso.
Muitas das coisas que sofremos e que fazemos hoje veio de Roma, não veio, porque a visão de Jesus sempre foi a visão de Jerusalém. Ele é judeu, ele é de lá, mas a nossa visão muitas vezes saiu da onde? De Roma. E essas quinquilharias todas são jogadas sobre nós, e nós vamos nos arrastando, tentando andar, mas os entulhos de Roma estão sobre nós. Mas ei, a nossa visão é Jerusalém. É de lá que parte os nossos ensinamentos, preceitos, doutrinas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então também o segundo sacramento, a segunda ordenança, que é a Santa Ceia, ela foi mudada com o tempo. Nós não temos hoje, no catolicismo romano, o pão que simboliza o corpo e aquele suco, o vinho, que simboliza o sangue. Nós só temos um, que é o corpo. E a Bíblia vai dizer: ai daquele que toma o sangue de Jesus por profano. Isso significa que não valoriza, que não dá valor ao sacrifício, ao derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí muitas outras coisas que nós podemos falar na escatologia, deixa isso para outra hora. Vamos em frente. Então, essas duas coisas, irmãos, ela tem sido mudada por Roma. Eu quero entrar aqui um pouco na Santa Ceia, falando sobre algumas ceias. Como nós falamos do batismo, não há batismo realmente, o batismo de Jesus, o batismo para arrependimento, não há na antiga aliança. Assim como a Santa Ceia do Senhor, obviamente também não há na antiga aliança. Há algumas ceias que aconteceram, mas na antiga aliança a Bíblia vai nos mostrando como tudo aponta para Cristo, como a Bíblia na verdade ela é messiânica. A antiga aliança ela existe para apontar para Cristo, né? A antiga aliança na verdade ela é uma sombra daquilo que realmente viria a acontecer. Nós temos alguns fatos interessantes sobre a Santa Ceia na antiga aliança, falando sobre algumas ceias que aconteceram. E nós começamos a dizer que lá no Éden, por exemplo, quando Adão estava lá, Adão não ceiava, era um lugar de perfeição. Após a queda ele é expulso e dali ele começa a ter uma geração fora do Éden. E dali vai vir na verdade Noé. E de Noé Deus vai tentar zerar a terra, começar a terra do zero, como nós falamos aqui. Você vê que está tudo interligado. E para começar a terra do zero, Deus ia ter que parar uma geração, né? Matar uma geração, uma velha criatura, para que dali levantasse um novo homem, nascido a partir de um entendimento em Deus. Só que, irmãos, nós vamos entendendo que Noé, ele pega aquela arca tinha 8 pessoas, e 8 fala de recomeço. E nesse recomeço ele sai e planta uma vinha. E essa vinha é um apontamento de uma ceia. Por quê? Porque duas coisas que eles faziam muito na antiga aliança, que era comer o pão e o vinho, era uma espécie de ceia, e sacrificar animais. Então duas coisas que ele fez: ele guardou alguns animais, e ele também guardou a semente da vinha, para que quando ele saísse da arca, ele plantasse a vinha. Mas o problema foi que quando ele sai, ele planta a vinha, e a vinha dá o seu fruto, o que ele faz? Ele se embebeda com a vinha. Ele perdeu na verdade o foco, a direção e o propósito pela qual ele iria fazer com aquela vinha, que era o que? Apresentar uma ceia ao Senhor. Era fazer algo para Deus com aquele vinho. E na verdade ali, irmãos, ele se embebeda, ele traçou na verdade uma outra rota. E se embebeda, e aí você sabe, amaldiçoa sua geração e etc. Ele pega os animais também para sacrificar ao Senhor, ele vai sacrificar. Porém, depois de tudo que ele tinha feito, irmãos, ele separou um par de cada animal, para que ele pudesse preservar a espécie. Mas dos animais que ele ia sacrificar, a Bíblia vai dizer que ele não guardou um par, ele guardou 7 pares, se você for olhar na Bíblia direito. Por quê? Porque todo animal impuro não podia ser sacrificado, mas o animal puro seria sacrificado. Então se ele tivesse guardado um animal puro, um par de animal puro, e ele saísse da arca e sacrificasse, entraria em extinção. Agora se você for olhar realmente na Bíblia, ele guardou 7 pares, o número da perfeição. Algo perfeito para que ele pudesse sacrificar ao Senhor. Então nós estamos falando que eles iria fazer uma ceia e ele iria sacrificar ao Senhor, como na antiga aliança eles faziam. Amém? Esse sacrifício também apontava para a ceia. Por quê? Porque ceia fala do corte da carne e do derramamento de sangue.
Então ele pegaria esse animal, e esse animal também apontaria já para uma aliança com Deus, para uma vida com Deus, para uma vida de reafirmação de aliança com Deus. Porque todas as vezes que aqueles homens da antiga aliança eles saíam e sacrificavam ao Senhor, eles estavam ofertando algo a Deus, eles estavam reafirmando a sua aliança com Deus. Então Noé, irmãos, por mais que ele tinha levado 7 pares do animal puro e 1 par dos animais impuros que não seriam sacrificados, ele vai, irmãos, ele faz a vinha e ele se embebeda. O que Deus vai fazer? Deus olha para aquilo e Deus abominou o que Noé fez. Deus vai levantar quem agora? Abraão. O que vai acontecer com Abraão? Vai estar um tal de Melquisedeque. Melquisedeque vai visitar quem? Abraão, e vai entrar na casa de Abraão. E chegando lá, o que Melquisedeque vai levar? Pão e vinho, simbolizando a ceia. Por quê? Porque Melquisedeque, irmãos, é um apontamento da figura de Deus, é uma tipologia de Deus. Você não vai ver Melquisedeque nenhuma vez mais na história da Bíblia. Melquisedeque entrou na história, se apresentou a Abraão e sumiu do mapa e ninguém mais viu. Ninguém sabe a genealogia de onde saiu, ninguém sabe sobre Melquisedeque. Por quê? Porque era uma tipologia, era uma figuração do próprio Deus. Então Deus vai se apresentar a Abraão, já apontando para a Santa Ceia. Ele se apresenta a Abraão e dá pão e vinho, ceando com Abraão. E por que é ele que serve? Porque sempre é o maior que serve. Aleluia. Lembra que nós falamos de ser da cara aqui, da justiça? Amém? Então é sempre o maior que serve. Então Abraão foi servido ali por Melquisedeque. E diz a Bíblia que era tão uma figura, né, do próprio Deus, que ele era rei e sacerdote. Ele tinha as 2 unções, era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Era realmente a figura de Deus, entrando na casa de Abraão e firmando uma aliança com Abraão. Isso significa para que quando Adão peca, ele cai, ele sai do Éden, Deus levanta Noé. Noé, em vez de abençoar suas gerações, ele se embebeda com a vinha, com aquilo que era para fazer uma aliança com Deus, ele se embebeda. E aí, irmãos, vamos entrar um pouquinho. Isso pode apontar para nós hoje que o nosso ministério, às vezes a gente pode se embebedar com aquilo que Deus tem nos dado, irmãos. Uma vinha era algo para firmar uma aliança com Deus. Isso significa ceia. Ele pega e se embebeda com aquilo e amaldiçoa a sua geração. Amém? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que Deus nos empresta, daquilo que Deus coloca em nós. Então, após Noé cair, Deus vai olhar para Abraão. E a Bíblia vai dizer que em Abraão ele achou fidelidade, que em Abraão ele achou fé, que em Abraão ele sabia que Abraão ia ordenar os seus filhos de geração em geração. Isso significa que ia dar destino aos seus filhos de geração em geração. A semente após Abraão ia se perpetuar. Então o próprio Deus, na figura de Melquisedeque, vai aparecer e vai ceiar com ele, dizendo: nós estamos aqui firmando uma aliança. Mas por que Deus estava vindo? Olha para mim. Lá em Noé, irmãos, pastor, você está falando isso tudo, a gente vai chegar lá na ceia, fica calmo. Mas eu preciso falar isso porque você precisa entender realmente o verdadeiro sentido da ceia. Amém? Quando nós olhamos para essa questão, quando Adão ele cai, Adão ele se ligava a Deus, ele estava na viração de dia, havia uma ligação plena, não era, né, online, era full time. Amém? Quando ele cai, ele perde essa configuração. O que Deus está fazendo? Deus está olhando do céu e está vendo que a configuração pela qual ele se ligava ao homem foi perdida. Então agora Deus ele vai fazer o seguinte: quando ele levanta Abraão, em Abraão ele quer resgatar isso. Mas ele sabia que do homem foi Adão, foi Noé, e que os homens cairiam. Os homens, na verdade, não seriam fiéis até o fim. Então, em vez de o homem se ligar a Deus, Deus resolveu ir ao encontro do homem e se ligar ao homem novamente. Por isso que Deus está buscando. E quando ele acha Abraão, ele vai falar: ei, Abraão, não vou esperar mais de ti, porque eu levantei a quem? Adão, e Adão caiu. Eu levantei a Noé, e Noé caiu. Perderam o propósito. E agora então eu vou levantar você. Mas deixa eu dizer uma coisa:
para que eu resgate a configuração de uma ligação, de um ponto de contato entre céus e terra, entre eu e você, eu vou ao teu encontro. Então lembra-se que nós falamos que havia a ceia e havia o sacrifício. Então na verdade, porque as duas apontavam para Cristo, derramamento de sangue, que fala do sangue de Jesus que foi derramado, e a carne que era partida, isso significa o corpo de Cristo que é partido. Então quando Melquisedeque dá a ele aquele pão e aquele vinho, estava estabelecendo uma aliança entre Abraão e Deus. E logo depois Abraão vai fazer o sacrifício também dos animais, porque Deus após a ceia liberou uma palavra sobre Abraão, e essa palavra estabeleceu uma aliança que daria as descendências da terra para Abraão. E Abraão estava agarrando que a partir dali Deus ia estabelecer um novo tempo para a vida do homem. Por quê? Porque no passado essa configuração foi perdida. Então agora, irmãos, Deus vai pedir para que Abraão pegasse também o quê? Os animais para sacrificar. Então eles vão pegar 2 aves, que essas aves não foram cortadas, porque uma delas simbolizava o Espírito Santo, mas vai pegar um novilho, um boi, e o pacto daquela época era cortar o animal no meio. Esse animal era bilateral, era cortado, era aberto, e no meio era derramado sangue. O pacto naquele tempo, não só patriarcal, mas nesse tempo aqui, era feito também com sangue, e era feito também com corte na carne, e isso aponta para a ceia, derramamento de sangue e o corte da carne. Então esse animal foi cortado ao meio, e esse animal ele era aberto ao meio, e o sangue era despejado. 2 homens, vem cá Nicole, 2 pessoas que tinham aliança, é como se eu e você estivéssemos indo no cartório. Então eu e a Nicole estamos diante do cartório, e está lá uma cláusula diante de nós, nós vamos assinar agora algo. Depois que eu e ela assinarmos, está o que? Estabelecido um contrato entre nós. Está dizendo que tem uma cláusula lá que entre nós tem um contrato que está estabelecendo alguma coisa. Sim? Correto? Alô? Tem alguém comigo? Amém? Aleluia? Então existe alguma coisa entre nós. Naquela época, obrigado filha, o pacto era feito da mesma forma. Por quê? Porque esse animal era partido, então o corpo foi partido e o sangue foi derramado. E as 2 pessoas davam a mão e passavam no meio dos animais onde o sangue havia sido derramado. E quando eles passavam e pisavam no sangue, eles estavam fazendo uma aliança e um pacto irrevogável. Não podiam mudar. Isso significa, se algum deles quebrasse o pacto, ia ser feito como aqueles animais. O sangue deles seria derramado e ele também morreria. Então o pacto estava estabelecido. Preste atenção, irmãos, isso é lindo. Com isso, Deus mandou Abraão fazer esse pacto, porque Deus ia fazer esse pacto com Abraão. Porque Adão cai, Noé cai. Quando chega em Abraão, Deus fala: não, eu não vou esperar que você seja fiel a mim, eu vou até a ti fazer uma aliança. E Deus vai estabelecer essa aliança entre ele e Abraão, após a ceia. Então os animais estão lá, o derramamento do sangue e o corte da carne. E Abraão está lá esperando para passar, e Deus falou que passaria junto com ele para estabelecer um pacto firme e fiel de uma aliança. Mas quando Abraão está esperando, diz a Bíblia que o tempo vai passando, as aves de rapina começam a vir sobre os animais. Isso significa Satanás tentando roubar você da aliança com Deus. E as aves de rapina voando, e Abraão batendo aquelas aves de rapina, e elas tentando vir. É Satanás tentando te roubar da aliança, do pacto seu com Deus. O que vai acontecer, irmãos? Vai chegar uma hora que Abraão já está cansado, está chegando na tardinha, e Abraão não está aguentando mais. De repente, diz a Bíblia, irmãos, que houve um fumacê, e do meio desse fumacê, uma tocha de fogo passa ao lado de Abraão. Quando vê, sair lá do outro lado da pista dos animais cortados e o pacto de sangue. Sabe o que significa isso? Era Deus passando sozinho, dizendo: Abraão, olha para mim aqui, Santa Ceia. Abraão,
se você passar comigo, talvez o pacto é de você ser irrevogável, mas se tu quebrar essa aliança, tu ia morrer, e eu não quero te perder. Então eu passei sozinho, dizendo: eu me comprometo com a aliança que eu fiz com o homem. Eu estou resgatando a aliança que eu fiz com o homem. Isso significa, irmãos, que aquele pacto estava estabelecido, mas em vez do homem falar: não, eu vou ser fiel até a morte, aquele negócio todo, e às vezes aquela palavra, e às vezes não é fiel, e às vezes não consegue, etc e tal, Deus falou: quer saber de uma coisa? Quando Abraão olhou, Deus já tinha passado em forma de fogo. Está rindo? Aleluia! Já tinha passado em forma de fogo, dizendo assim: eu estabeleci a minha aliança. Eu me liguei a Adão, não cai. Eu me liguei a Noé, Noé se embebeda, fez tudo de errado. Agora, Abraão, eu tenho te achado fiel, mas eu não sei se você vai suportar até o final o pacto comigo. Então, em vez de eu e você passarmos e estabelecermos um pacto, e quem quebrar o pacto morre, não, vamos fazer o seguinte: eu vou passar sozinho, dizendo: eu me comprometo, e vai ser um pacto irrevogável com o homem, de aliança comigo. O que Deus estava querendo dizer? Estabelecendo em Abraão um simbolizar da ceia. Por quê, pastor? Porque quando nós olhamos para a ceia, irmãos, nós vamos ver que muitas vezes, no pacto com Deus, o homem perece, o homem peca, o homem pisa na bola, o homem erra, e Deus está de pé dizendo: eu sou o justo juiz, e ao seu lado há um advogado que roga por ti, e todo aquele que vem a mim, os seus pecados são perdoados. E Deus está sempre de pé na aliança, quando muitas vezes nós estamos caídos e Deus está nos levantando. Esse é o simbolismo da ceia para nós. Vamos caminhando, e você vai ver: pastor, mas lá na minha igreja, mas lá onde eu era, mas isso, mas não era assim. Mas é assim que a Bíblia diz. Aleluia! E nós seguimos aquilo que a palavra diz, até onde nós podemos ir, né, irmãos? Nós não somos donos da verdade, mas existem coisas tão claras e patentes aos nossos olhos. Amém? Irmãos, não havia redenção naquela época. Deus havia de fazer esse pacto com Abraão. Nós sabemos que todo animal que derramava sangue, que já era um apontamento da ceia, isso significava, irmãos, encobrir pecado. Na antiga aliança o pecado não era perdoado, não era apagado, era encoberto. O sangue dos animais ele só podia encobrir o pecado do povo. Uma vez o sumo sacerdote, correndo ao Cristo Jesus, o sumo sacerdote eterno e fiel, quando ele se manifesta, ele foi capaz de arrancar o sangue dos animais e colocar do seu sangue, dizendo: agora os seus pecados são perdoados, apagados. Por isso que na antiga aliança veio esse sacrifício do sangue dos animais, para que o pecado fosse encoberto. Porque se uma hora Deus olhasse para os céus e não visse pelo menos um sangue onde há remissão de pecado, aqueles homens seriam destruídos na antiga aliança. Amém? Então Deus já está falando de uma aliança, de um pacto com o homem. Esse pacto se fecha na Santa Ceia. Amém? Vamos falar aqui um pouco sobre os elementos da ceia. Pão, né, que nós sabemos que é o corpo, e o suco, que é o vinho. Querido, biblicamente, nós não acreditamos na transubstanciação do corpo de Cristo e do seu sangue. Por quê? Porque há um dogma romano que fala muito sobre isso, que na verdade seria que quando você pega a hóstia, aquilo ali na verdade é realmente o corpo de Cristo. E é bem complicado, porque quando nós olhamos para isso, irmãos, nós não temos como dizer, né, como os discípulos, alguns deles perguntaram lá, né, na nova aliança, perguntando assim, os judeus perguntaram: Jesus está falando que nem quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, mas como é que nós vamos comer da carne desse sujeito? Como é que nós vamos morder ele? Os judeus perguntavam isso, irmãos. Por isso que nós não cremos nessa transubstanciação, que significa é você pegar o corpo e essa substância e formar realmente aquilo que você está dizendo. Se você fala que o corpo de Cristo é o pão, você vai dizer que esse pão realmente é parte
da carne de Cristo. E não é, irmãos. É um simbolismo, é um significado. Quando você pega aquele pão, aponta para o corpo de Cristo. Tanto é que quando... pastor, mas Jesus vai falar assim: esta é a minha carne. Não é assim que ele fala? Você fala, então, ele está falando que é a minha carne. Mas se você pegar então e levar isso literalmente ao verbo, ele vai dizer lá: eu sou o pão da vida. Então quer dizer que Jesus se transformou em um pão também? Não. São coisas proféticas, são apontamentos. A teologia chama isso de tipologia. Amém, queridos? Então, há muitas pessoas que acreditam nessa transubstanciação, mas nós não temos respaldo bíblico para dizer que aquele suco é o sangue realmente de Jesus, irmãos. Como é que eu vou pegar aquele copo e falar: isso aqui é o sangue que foi derramado lá na cruz, ó? Eu sou excluído da congregação dos judeus. Por quê? Não podia nem beber sangue judeu? Como é que os judeus iam se converter e iam ceiar, irmãos? Que se na lei está dizendo que o judeu não pode nem tomar o sangue dos animais. Que judeu que ia se converter? Nenhum. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos aonde nós lemos aqui. Abra sua Bíblia aí agora, 1 Coríntios 11. Um dos textos mais polêmicos sobre a ceia. Glória a Deus. E aí nós vamos caminhar aqui, vamos voltar um pouquinho lá para Abraão. Vamos fazer uma conexão aqui rápida. A Bíblia está dizendo que: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, guarda isso. Aonde que ele foi fazer a ceia? Na noite em que foi traído. Ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, que é dado, né? Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e que beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Passado e presente, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha agora: eis a razão porque há muitos no vosso meio aí, fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que não vos reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando fores ter convosco. Amém? Vai para o 17 agora. Não, 11 e 17, versículo 17. Toda igreja nós entramos, ele lê isso aqui: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Não é assim? Paulo estava dizendo que eu recebi direto do Senhor, eu estou vos entregando. Toda igreja que a gente entra, a Santa Ceia é assim. Mas as pessoas às vezes esquecem de ler o 17, onde começa tudo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor. Olha a cajadada de Paulo aí. Não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, olha aqui que Paulo fala: não é a ceia do Senhor que comais. Meu Deus.
Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tem fome, e ao passo que há também quem se embriague. Há também com fome e há quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quem vos direi? Louvais-ei? Nisto certamente não vos louvo. Podemos ir para casa. Paulo já denunciou tudo. Respeitando nossos irmãos, fui 12 anos da Assembleia de Deus. Fui ordenado, fui casado. Respeito a casa da onde saí e amo os meus irmãos. Mas amo tanto que eu volto até eles nos dias de hoje para nós conversarmos um papo diferente. Por quê? Porque se eu tendo uma luz, não porque sou o melhor ou pior, mas porque temos buscado e o Senhor tem nos mostrado algumas coisas para nós aqui. Por que deixamos os nossos irmãos para trás? Vamos compartilhar. E assim eu faço, e a minha esposa sabe disso. Compartilho com irmãos de outras denominações e outras igrejas. Vamos compartilhar o que o Senhor tem nos mostrado. Porque a luz de Deus, quando entra nas trevas, clareia. Paulo está dizendo aqui que eles estavam se juntando. Há alguns eruditos que dizem que havia uma festa naquela época, e eles celebravam a ceia no meio dessa festa. Mas algumas coisas claras que Paulo vai falar. Nessa festa alguns chegavam e eram mais abastados em dinheiro, levavam várias comidas. E aí eles chegavam cedo e eles comiam, e eles bebiam, eles se embriagavam. E logo depois outros chegavam sem nada, e quando chegavam não podiam comer, não tinha comida, não trouxeram nada, às vezes não tinham dinheiro. Paulo está olhando agora para a igreja de Corinto, que, deixa eu te dizer o verbo certo, estava uma bagunça. E Paulo era o pai espiritual da igreja em Corinto, e Corinto era uma igreja grega. Oh meu Deus, imagina a mente dos caras. E Paulo está olhando para a igreja de Corinto e fala: eu não vos louvo, eu não estou entendendo nada que vocês estão fazendo. Vocês não estão esperando uns pelos outros. Uns estão comendo tudo, não tem comida em casa, será? Outros estão se embriagando. Aí quando nós pegamos o contexto embaixo, ou melhor, o texto embaixo, nós temos que contextualizar com o de cima, irmãos. O que a igreja de hoje faz? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei na noite, foi traída. Aleluia. Agora o pecador vem aqui na frente, vai, se arrepende, bora, se arrepende, aleluia. Eu passei por isso muitos anos. Eu amei aqueles lugares. Sabe por quê? Porque a lei foi feita para o impuro e para o imaturo. Se eu era impuro ou imaturo, tinha que ter cabresto. Aleluia. Foi bom para mim. Isso me guardou de muitas coisas. Não me serviu para me converter, mas me guardou e me protegeu de muitas coisas. Mas hoje o Senhor me liberou. Aleluia. Mas vamos entender melhor o que está acontecendo aqui, irmãos. Paulo está denunciando uma festa que está acontecendo, e essa festa com uma ceia. Quando Paulo vai dizer aqui: por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. A palavra indignamente não é indigno. Porque se você pecou aqui agora, ali na porta, e entrou aqui, e eu não pequei dentro de 1 hora atrás, sei lá, alguma coisa assim, não é porque você pecou ali na porta que você é menos indigno do que eu. Nós estamos em pé de igualdade. Quando a Bíblia fala indignamente, ela não está falando que você é indigno. Ela não está te dando um adjetivo, você é um indigno. Aleluia. Por que é um indigno? Aquele que não pode tocar na ceia nunca. Você é um indigno. Isso significa, fica para lá. Só eu que estou em santidade que eu posso tomar a ceia. Eu sou digno. Ora, Deus não faz essa separação de pessoas. Você é um indigno, eu sou digno. E nós apontamos as pessoas assim.
você é o indigno e eu sou o digno, e vem aqui na frente, pede perdão e faz a cerimônia, e faz assim, faz assado. Não existe isso, irmãos. Por quê? Porque eu não sou ímpio também, mas eu posso proceder impiamente. Eu não sou indigno, mas eu posso proceder indignamente. Acabou. Aleluia. Tem alguém me olhando assustado? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então, quando ele fala indignamente, ele não está te dando um adjetivo. Você é um indigno, você não pode tocar na Santa Ceia. Ele está falando que você pode estar procedendo indignamente. Não se trata de uma condição, não se trata do que você é, mas se trata do que você está. E muitas vezes aquilo que você está não é o que você é. Você pode estar no momento de um jeito, mas você não é aquilo. Aleluia! Porque o sangue de Jesus, quando foi derramado, nos justificou. Nós somos justos diante do Senhor, todos nós em pé de igualdade. Aleluia! O que é isso, pastor? Graça de Deus. Mas dá um nó na minha cabeça, na minha também. Mas se dá nó, aí não tenta entender. A gente fala tanto de entendimento aqui, não tenta entender isso. Engula, pronto. Aleluia! Porque dá um nó. Não, aquele não está pegando, não, aquele é pecador, aquele não está igual, tudo igual. Aqui não desce redondo, aqui desce quadrado. É difícil às vezes. Oh, Deus, mas o que é isso, Senhor? É isso aí que eu estou falando. E a gente obedece. Aleluia. Proceder indignamente. Eu não sou um ímpio, eu estou na congregação dos justos. Mas eu posso sair daqui e proceder. Ou melhor, eu posso estar aqui dentro e proceder impiamente. Olhar para a cara do diabo e falar: rapaz, estou procedendo impiamente. Mas eu não sou ímpio. Eu não sou um indigno. Eu estou procedendo indignamente. É uma questão de momento. É uma questão de uma condição. E não uma questão do que você é. Nem sempre na condição que você se encontra revela aquilo que de fato você é. Aleluia, quem está comigo, irmãos? Por quê? Porque senão você pega a carta aos Romanos, joga tudo fora da Bíblia. Isso é graça revelada a nós. Difícil, pastor, entender a graça. É, não se entenda, se aceita. Amém? Glória a Deus. Aquele que procede indignamente será réu do corpo e do sangue. Sabe que Jesus está falando aqui daquele alvoroço que está a igreja de Corinto. Se você vê a igreja de Corinto, Jesus vai falar sobre o véu, Jesus vai falar sobre batismo, vai falar sobre os dons espirituais em Corinto. Foi falar de tudo lá. Jesus, através da boca de Paulo, falou de tudo em Corinto, que tu imagina. Por quê? Porque a igreja estava uma bagunça. Uma igreja romana, com mente romana. Eles iam para as festas, bebiam, faziam quando agora tomar a ceia. Não estava discernindo, não sabia o que estava fazendo, irmãos. Não é a nossa condição que estamos aqui, santos lutando contra o pecado, que não vivemos na prática de. Pastor, quando nós saímos aqui em igualdade? Quando uma pessoa decide viver na prática de. Aí nós estamos saindo de igualdade. Mas se você retornar a Cristo, a graça de Deus ainda te encobre, e nós estamos em pé de igualdade da mesma forma. Mas quando eu decido, como filho pródigo, pegar minhas trouxas, a minha herança, e ir para a rua e falar: eu quero lá acabar com tudo, nós estamos declarando que nós estamos saindo da igualdade. Quando retornamos à igualdade, quando retornamos para casa. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Paulo está falando indignamente, irmãos, está falando de uma condição, de um estado que nos encontramos, e não daquilo de fato que somos. Porque nós não somos indignos. Éramos um dia, mas o sangue da nova aliança nos cobriu. E hoje, quando Deus tenta olhar para nós, fala: eu vou trazer juízo sobre ele. O sangue da nova aliança está sobre nós. E o próprio Deus se depara com o sangue do filho e fala: não, é filho, é digno, e não posso trazer juízo sobre ele. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Continuando. Pois quem come e bebe o pão e bebe o cálice, pois quem come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos aqui entrar em uma questão. Ah, pastor, então a gente pode fazer acontecer na ceia. Não. Existe juízo? Existe, é real e está escrito. A questão é, quem não está discernindo o corpo. Quem é o corpo? A extensão de Cristo na terra. Cristo é o cabeça, e nós somos o seu corpo. Quando nós não discernimos o corpo, isso significa, o que estava acontecendo lá? Os mais abastados traziam comida, comiam tudo, não esperavam os outros. Os menos chegavam, não tinham comida. Os outros tinham se embriagado. Havia dissensão entre o povo, confusão, briga. Paulo está falando, isso aqui é uma bagunça, isso aqui não é um corpo. Isso significa, não discerniu o corpo. Fala ou não fala? Nós não somos o corpo, nós somos um pedaço do corpo. A igreja na Alemanha, nas Américas, na Índia, na Nigéria, na África, e assim vai. Todos nós somos o corpo. Por isso que nós precisamos discernir o corpo. Suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Pastor, então quer dizer que eu tenho que... Tem. Mas Deus também puxa a rédea quando aquele que está prejudicando o corpo também será penalizado pelo Senhor. Então você deve suportar, mas Deus também está de olho em quem? Deus está cuidando de todo mundo. Nós não somos o juiz da igreja, nem o dono é Cristo. E Ele está cuidando da igreja. Aleluia! Quando houve a rebelião nos céus, quem foi que resolveu? Fui eu, foi você, foi o anjo? Não, foi Deus que resolveu. E Deus continua resolvendo os problemas da sua igreja. Amém? Deus coloca cabeças, pastores, homem com peitoral de juízo. Então as pessoas falam, meu pastor é meio frouxo. Você não sabe o peitoral que brilha no peito dele, irmão. Você vai tentar, quando você bater, você vai voar metros para trás. Porque existe um peitoral de juízo, irmãos. Não é porque ele fala, porque ele se põe, porque ele faz cara feia. É pelo peitoral que Deus respeita. Quando Deus olha, Deus não vê a... Deus vê o peitoral, o correngador, o sumo sacerdote, o anjo da igreja que o Senhor colocou. Alô, você de outra igreja? Você que está aí, eu te achei. Então você está achando, meu pastor... Se Deus colocou ele lá mesmo, irmão, ele tem um peitoral. Meu pai, ele não é carro, ele não briga, ele não vai... A gente apronta e continua aprontando. Daqui a pouco o peitoral, tu vai ver o juiz que vai mentir sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Paulo está chegando e está uma bagunça em Corinto. Vocês não estão discernindo o corpo. Sabe o que faz? Quando eu não discerno o corpo, discerno os meus irmãos, eu estou atraindo para mim o quê? Juízo. Falamos de uma igreja como congregação, como igreja local. Falamos de igrejas a nível região. É uma escola, acho que eu posso falar. Quando um pastor de um lugar chega, não fala contigo, não é? Está atraindo para si juízo. Toma a ceia indignamente. Por quê? Porque quando ele falou não discerne o corpo, é corpo em geral. Nós temos que um engolir o outro, não tem jeito. Amai-vos uns aos outros. Mas aquele não interessa o que aquele pastor faz. Mas ele rouba minha ovelha, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo, irmão. É o corpo, nós temos que discernir o corpo. E quem vai cuidar dele é o papai que estabeleceu ele. Aleluia. Então, irmãos, nós falamos a nível de relacionamento em irmãos. Nós falamos em nível de congregação. Nós falamos em nível de região. Se existe igrejas brigando uma com a outra, irmãos, alguma coisa está errada. Se existe um inimigo do outro, eles estão tomando assim indignamente. Aí a Bíblia vai dizer, há alguns que estão doentes e há alguns que estão fracos na fé. Às vezes estão fracos porque não discerniram o corpo, porque estão brigando com outros irmãos, com os outros sacerdotes, com os outros pastores.
Aí ele vai para frente, meu Deus, eu não posso falar. Ele vai para frente do rebanho e diz: quem está em pecado vem aqui pedir perdão. E ele é o primeiro que está em pecado, porque não discerne o corpo do seu irmão. Aleluia. Pastor, você está detonando outro irmão? Não, pelo amor de Deus, eu estou ensinando. Não me julgue mal, porque se eu passar do lado deles um dia eu vou falar: você precisa me amar assim como eu te amo. Nós precisamos caminhar junto, porque eu sou corpo e você é corpo. Entre eu e você não pode ter nada. Mas a minha igreja não interessa a nossa igreja. Nós somos corpo e ponto final. Entre nós não pode ter diferença. Entre nós não pode ter pré-julgamentos. Entre nós não pode ter conceitos errados. Entre nós não pode ter motivações incorretas. Nós somos o corpo. Por quê? Porque o dia que eu vim aqui tomar a ceia, pegar o corpo de Cristo e o seu sangue, eu preciso dizer: eu estou tomando sem atrair juízo sobre a minha cabeça. Aleluia. Por isso não tem essa, marido e mulher dentro de casa. Não. Acontece, né? Não é MMA, né, irmãos? Mas acontece às vezes umas faíscas, sim ou não? Ficou estreito, né? Um olhou para a cara do outro. Acontece ou não acontece, irmãos? Acontece. Mas Jesus deu uma coisa chamada perdão, amor. E é onde nós precisamos pegar essas ferramentas. Vida cristã é prática, não é só teoria, não é só palavra, não é só pregação, não é só isso, é prática. E nós precisamos colocar em prática. Seja com os filhos, seja com a esposa, seja com o vizinho. Se vizinho a vontade é de pegar ele, irmão, vai se converter, irmão. Calma, baixa a bola, irmão. Porque você vai tomar a ceia. Você tomar a ceia, meu irmão, aqui. Aí Deus está falando, rabachai. É melhor se abaixar mesmo e descer ao pó, irmão. Porque tu está todo errado com o teu vizinho lá. E teu vizinho está lá na outra igreja, rabachai. É baixa mesmo. Aleluia. Irmãos, eu me arrepiei. A gente vai relembrando algumas coisas. Eu falava: Jesus, eu vou estudar mais esse negócio. Não, vamos parar, que esse negócio está estreito demais. É verdade, irmão. Porque não tem, eu não sei nem que oração, não tem enrolação na vida cristã. É prática, irmão. Não tem como a gente inventar moda. Ah, pastor, então não, eu estou falando para mim, irmão. Primeiro eu estou chorando aqui por dentro, dizendo: meu Deus, eu quero chegar diante do corpo, me lembrando do Calvário, e dizer: Deus, eu sou indigno, porque eu estou discernindo o teu corpo. Quando o Senhor cabeça morreu por uma extensão chamada igreja, o corpo. E alguns que não estão discernindo esse corpo, ele é o cabeça. E nós somos o corpo. E discernir o corpo, irmão, é você passar na igreja batista fulano, igreja isso, igreja aquilo, irmão, paz do Senhor, graça e paz, sei lá, do jeito que tu quiser, aleluia, fazer com os adventistas, feliz sábado, feliz sei lá o que, feliz todo mundo, e vamos embora, e para o céu, irmão. Aleluia. Eu sou irmão de todo mundo, irmão. Meu irmão sabe. Irmão, braço, beijo, chuta a canela, chuta. Mas a gente vai para o céu, cara. Por quê, irmãos? Porque é prática. Aleluia. Aleluia. Não sei nem que oração. Vamos lá, para a gente ir caminhando para o final, Jesus. Porque quem come e bebe sem discernir no corpo, come e bebe juízo para si. Irmão, come e bebe juízo para si. O cara está comendo juízo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ei, existe alguns que faleceram por não discernir o corpo. Aleluia. Eu pensei que fundamentos da fé é Santa Ceia. Eu tomo Santa Ceia todo dia, boto o pãozinho na boca do meu irmão, viro o cálice dele, e a gente canta uma musiquinha feliz e vai todo mundo para casa. Irmãos, para mim é coisa muito séria. Toda Santa Ceia, irmãos, é fechar o olho e ficar eu e papai, porque eu lembro da morte até que ele venha. Sabe, eu examino a mim mesmo, eu tiro um tempo com Deus, irmãos, porque é coisa muito séria. A Bíblia vai dizer que
nós precisamos julgar a nós mesmos. A Bíblia está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos continuar. Quando nós pegamos em uma congregação aí, o que vai acontecer? O camarada fala assim: eu não posso tomar ceia porque eu estou em tal condição. Aquele fulano não pode tomar ceia porque ele está em pecado. Ei, olha para mim. Você está acabando de matar ele. Porque lembra-se, se ele se arrependeu, as igrejas aí pentecostais e tradicionais colocam o cara em disciplina e o cara não pode tomar ceia. Eu fui da Assembleia há 12 anos, irmãos. Se você não está botando o cara para não tomar ceia, você está acabando de matar ele. Porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Examinou, me arrependi, comi. Aleluia. Por quê? Porque, olha para mim, ceia é reafirmação de aliança numa vida cristã com Deus. Por isso que eu falei que no batismo você está entrando no corpo, e na ceia você está fazendo a manutenção. Então toda ceia que você se depara com ela e você vai participar da mesa do Senhor, você está dizendo: eu estou examinando a mim mesmo, eu estou fazendo uma manutenção. Só que as igrejas, elas pegam o povo e colocam o povo descartado e falam: estão em pecado. Como se o camarada tivesse feito alguma coisa, se arrependido e parou ali. Mas se ele fez um ato, eu também faço. Não, mas não tem maior ou menor. É ato de pecado. Porque quando você vai para Apocalipse, o mentiroso está do lado do homicida. O cara que mentiu, você não aponta o dedo. Mas aquele que matou, você mata ele com palavras. Aleluia! O homicida e o mentiroso, em Apocalipse, está um do lado do outro. Não herdarão o reino dos céus. Por que apontamos o homicida e não apontamos o mentiroso? Então, se o camarada praticou e ele foi para escanteio na igreja, foi colocado de lado em disciplina, não pode tomar ceia, ele está em pé de igualdade conosco. Se ele se arrependeu, se ele não quis fazer, se ele pediu perdão a Deus, se ele confessou o seu pecado, ele está em igualdade. Qual era o propósito da igreja? Fazer ao contrário. Ei, cara, abre a boca, toma ceia, come pão. Por quê? Porque o corpo e o pão, sabe o que é isso? É o corpo de Cristo. Isso significa, ele está comendo de Cristo. Então quando você tira, ele deixa de comer de Cristo. Quando você dá, você está fortalecendo a fé dele, porque ele está comendo de Cristo. É ao contrário. A não ser se o cara, a pessoa, eu falei o cara, né? Ou a mulher, fez e diz: eu quero me acabar mesmo, fazer acontecer. Aí tudo bem. E mesmo assim você não pode proibir. Você vai aconselhar. Ó, o negócio é o seguinte: eu achava melhor você botar o pé no freio, parar um pouquinho por aí. Porque está aqui, está escrito aqui, ó. Se você não está, você está entrando na questão de ser indigno. Amém? Glória a Deus. Então aqui, irmãos, a Bíblia está dizendo que nós temos que examinarmos a nós mesmos e comer e beber. É continuidade. Então eu me examino, eu me arrependo e como. E não é eu me examinar e falar: não, hoje eu não posso. Se você não pode, você está entrando em justiça própria. Você não está entrando na justiça de Deus. Lembra que eu falei aqui? Sedacar, lembra? Isso significa, a justiça de Deus é ao contrário da nossa. Para nós, o ladrão tem que morrer. Lá no Rio de Janeiro eles falam todo dia: ladrão bom é bandido morto. Crente fala isso dia e noite. Por quê? Justiça própria, a nossa justiça. Mas Sedacar, que é a justiça de Deus, é ao contrário. Deus vai olhar para ele como aquele ladrão da cruz e falar: ei, camarada, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque se arrependeu. Aleluia. Então quando nós estamos olhando aqui, a nossa olho de justiça própria é: ele não pode, ela não pode. E Deus está falando: pode igual a você. Por quê?
porque entrou debaixo de justificação, de arrependimento, examinou a si mesmo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, vamos para lá, meu Deus. Quando a gente fala dessa questão de indigno, irmãos, eu me lembro claramente de Caim. Caim foi um cara que se tornou indigno, e é o que nós não podemos nos tornar. Nós não estamos falando, banalizando a Santa Ceia de forma alguma. Preste atenção no que eu estou falando. Não tire palavras da minha boca. Caim foi discipulado pelo próprio Deus. Deus parou à sua frente e falou: ei, não mate o seu irmão. Se procederes bem, não haverá aceitação para ti. Sabe o que ele fez? Ele pegou, passou em volta de Deus, foi em direção, chamou o irmão: ei, Abel, vem comigo. Quando chegou no campo, matou o irmão. Segundos, horas ou dia antes, Deus parou e falou: não faça isso. Tu está assim, mas se tu procederes bem, vai haver aceitação para ti. O problema é a tua conduta. Então para por aí, Caim. Ele vai dar a volta, chama o irmão para o campo e mata Abel. Isso é um indigno, porque Deus está ministrando, porque Deus está falando. Tanto que Deus fez? Diz a Bíblia que Deus colocou um sinal em Caim. Caim ainda voltou para Deus e falou assim: ei, sabe o que vai acontecer? O primeiro que me achar vai... Olha, falando para Deus, irmão, querendo ensinar Deus, irmão. Primeiro que achar vai me matar. Deus falou: é? Botou um sinal em Caim. Todo aquele que te achar vai ver esse sinal, e quem te matar vai ser castigado 7 vezes mais. E aonde você andar, a terra não vai dar o seu fruto, maldito tu vai ser sobre o seu caminho. E Caim andando, irmãos, vivendo uma vida de desgraça e doido para morrer, e não conseguia morrer, porque Deus havia colocado um sinal dele. E o povo sabia, quando olhava para Caim, se eu tocar em Caim, vou ser castigado 7 vezes, não deixe Caim para lá. E Caim sofrendo, isso é um indigno, que não quer se examinar, que não quer se arrepender. O segredo é, Deus falou para ele: se procederes bem, não haverá aceitação para ti. Acabou. Caim, só procede bem que eu te aceito. Acabou. O que Caim fez? Deu a volta pelo outro lado, saiu pela culatra, foi lá, chamou Abel e matou Abel. Isso, irmãos, é um indigno. Quando a gente fala de não discernir, a palavra não discernir pode ter a configuração de ignorar. É quando Deus fala, quando nós sabemos, Deus fala e a gente ignora o que Deus está falando. A gente atrai maldição para a gente, irmãos. Ceia é uma coisa muito séria. É no momento que a gente para aqui, nós não podemos ser indignos desse jeito. E se estamos procedendo indignamente, o Senhor tem como nos justificar através de examinarmos a nós mesmos. Amém? João 6, projeta aí para mim, João 6:52. Eu estava falando do camarada que pecou, aí afastaram ele, botaram ele no canto, ele não pode tomar a ceia. Amém? Em João 6, vai falar, Jesus foi muito claro nesse discurso. Diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desce do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então ele pecou, ele não pode tomar ceia. Você está tirando a vida espiritual dele, você está acabando de matar ele. Porque quem não come e bebe não tem vida em vós mesmos.
Pela ceia, eu estou reafirmando uma aliança com Deus. Não é eu parar de tomar ceia, é eu tomar mais ceia, dizendo: eu quero ficar de pé, eu estou aqui, eu me arrependo. E quanto mais eu tomo, eu estou reafirmando uma aliança com Deus. E quanto mais eu tomo, eu tenho vida em mim mesmo. Ele vem morar em mim, eu estou nele e ele em mim. Aleluia! Esse é o significado. E por isso as pessoas: não, hoje eu não posso tomar ceia não, porque eu estou assim. Não, você pode se arrepender, você pode se consertar. O problema é que a rota do conserto é igual aquele carro velho, é difícil. Ruge daqui, ruge dali, você vai, meu Deus, não quero, não vou pedir perdão, não vou fazer, não. Não posso tomar ceia hoje não. Você pode tomar à vontade, você pode tomar tudo que tem ali. O problema é o seguinte: você tem que só se arrepender. Ai, não quero. Aleluia. Simples assim, irmãos. Glória a Deus. Vamos para o final agora. Eu falei aqui que nessa passagem de João capítulo 6:52, vai nos mostrar, irmãos, a questão de Judas. Bota para mim aí João 13:21, para a gente correr para o final agora. Tem alguém cansado aí, irmão? Vamos acabar, né? Glória a Deus. João 13:21. Disto essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. Ora, ali estava o quê? Conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E este fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem a ele está se referindo, a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-lhe molhado, deu-lhe quem? A Judas, o Iscariote, o filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele quem? Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu, a fim de que lhe dissera isto. Irmãos, para a gente ir para o final, Jesus vai participar. Essa aqui é a última ceia que vai acontecer antes da sua crucificação. Em Páscoas vai ter uma ceia. E aqui Jesus ele vai fazer essa ceia e ele vai dizer que no meio deles há um traidor. Preste atenção nisso, como é interessante. Há um traidor no meio deles. Jesus não pegou o traidor e botou para fora sabendo que ele ia trair. Jesus sabia que ele ia trair, sim ou não? Sabia. Jesus é onisciente. Ele sabia que Judas ia trair ele. Por que ele não botou Judas para fora da ceia se Judas ia ser o traidor? Porque Deus, irmãos, não está intervindo nas nossas condições ou nas nossas atitudes humanas aqui. Quando fala de discernir o corpo, quando fala de tomar indignamente, isso aqui é entre nós. Nós precisamos nos arrumar a casa, arrumar a nossa vida espiritual. Então, se Judas está ali primeiro, Judas poderia se arrepender. Sim ou não? Podia se arrepender. Jesus ainda sentou e falou assim: um há de me trair. Judas podia ter falado. Sabe quem era Judas, irmãos? O tesoureiro do ministério de Jesus. Ele estava com 30 moedas de prata para entregar em troca de Jesus. Judas era um homem de confiança. Mas Satanás veio manipulando a sua mente e encheu o seu coração. Então nós podemos
A questão da ceia, agora para nós aqui, né, líderes, etc., nós podemos estar numa condição até um pouco, talvez, mais alta em questão à responsabilidade. Mas nós temos que cuidar dobrado, porque Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. E ele vai pegar o seu ministério, as suas moedas, o dinheiro do ministério, aquilo vai encher os olhos dele, e ele vai vender Jesus. Então, irmãos, num lugar onde nós vamos tomar a ceia e se assentar com o mestre, ele não vai fazer acepção, ele não vai tirar pessoas. A ceia não é exclusiva, ela é inclusiva, ela quer incluir pessoas. E nesse ponto, Jesus sabia que ele ia traí-lo. Então, mas o que ele estava fazendo? Talvez esperando um arrependimento de Judas. Olha o que vai acontecer, Judas aqui não se arrepende. Lembra-se que eu falei da igreja romana, catolicismo romano? Eles pegam aquela hóstia, alguns comem só a hóstia, que é o corpo, que é aquele pão sem fermento, a hóstia. Ou alguns pegam aquilo ali e molham no vinho e comem. Olha quem é o traidor. É aquele quem eu vou pegar o pão e vou molhar, Jesus falou. E Jesus molha e dá para Judas, o traidor. Então nós vemos essa configuração, que nós podemos, irmãos, ter um ministério fantástico, brilhante. E no momento da ceia, por mais alto ou grande que seja a nossa vida, chamado ministério, seja o que for, nós precisamos descer, irmãos, e rever muitos pontos, porque o tesoureiro do ministério de Jesus, isso significa, ele tinha uma grande responsabilidade. E foi no próprio momento da ceia, foi quando, naquela noite, que Jesus instituía a ceia ali em Páscoa, foi que ele pegou do seu ministério e usou o seu ministério para trair a Cristo. Tem muita gente traindo a Cristo, irmãos, e tomando a ceia. Ei, deixa eu dizer, há muitos cansados, há muitos doentes e há muitos que dormem, porque não estão discernindo aquilo que tem na mão, aquilo que o Senhor tem nos dado. Judas usou o seu ministério para atrair a Cristo, o Messias, o Senhor e Salvador nosso. Então nessa condição aqui, a Bíblia diz que quando ele não se arrepende, ele come do pão, diz que ele se retira da mesa da ceia, e na hora, Satanás entra nele. Pastor, em um evangelho mostra que Judas saiu correndo e fez isso acontecer com... Os evangelhos são sinópticos, amém? Os 4 evangelhos. Mas nem todos relatam de uma forma igual, até porque estavam escrevendo para pessoas diferentes. Mas Judas de fato se matou, se suicidou. Colocou a corda no pescoço e se jogou da árvore. Quando os discípulos chegavam, ele estava pendurado. Por quê? Porque um homem que andava com... Quando a gente fala Judas, é o traidor. Ei, era o tesoureiro do ministério de Jesus. Judas não era qualquer um. Quando você pega o evangelho de Judas aqui na Bíblia, você vai ver coisas que em nenhum outro lugar na Bíblia você acha. Era um homem de responsabilidade, um homem que andou com Jesus, mas no seu final, ele traiu a Cristo. E na hora que ele trai, pastor, mas o Satanás não estava ali. A Bíblia mostra clara, ele decidiu. Eu quero acabar e não consigo. E aqui me mostra uma coisa. Pastor, mas eu não consigo. Consegue. Satanás não estava em Judas, entrou em Judas após ele ter traído. Porque ele saiu da presença de Jesus. Quando eu saio da presença de Deus, Satanás pega a gente. A casa não fica vazia. Aleluia. Quando ele sai da presença de Jesus, Satanás entrou em Judas. Ele ficou louco. Alguns evangelhos dizem que ele ficou com espíritos atormentadores, com os verdugos. Tem muita gente, irmão, ceando. Tem muita gente traindo Cristo e se sentando à mesa. Deus nos chama uma responsabilidade hoje. Santa Ceia não é comer um pãozinho e beber um suco de uva. Santa Ceia é lembrar-se da morte até que Ele venha. A Santa Ceia anuncia a morte de Cristo. Isso significa o nosso Senhor que deu a vida por nós, sendo ali imolado, sendo levado para aquela cruz, derramando todo o seu sangue.
E o que Ele quer disso? Como Ele deu tudo, Ele vai pedir tudo de nós também. Não adianta, Deus, toma só o meu dedinho, Deus, toma só o meu pezinho. Não, como eu dei tudo, eu também quero tudo teu. Judas não deu tudo, guardou um pouco para o diabo que estava por fora manipulando. E o diabo que estava por fora manipulando, porque ele não estava possesso ainda, ele estava opresso, sendo manipulado. Quando ele sai da presença por ter traído, aí ele entra em possessão. Diz a Bíblia que os espíritos verdugos, os espíritos atormentadores começou. Ele ficou louco, enlouqueceu totalmente, a ponto de correr e se suicidar. Há muitos cansados entre nós, há muitos que já dormem, há muitos fracos, há muitos atormentados, porque estão traindo a Cristo. Aleluia. Pastor, mas eu não sou perfeito, nem eu. Mas é possível viver uma vida em Deus. Judas foi um homem excelente até certo ponto. Ele estava dizendo para mim e para você: é possível sim andar com Cristo. É possível receber uma responsabilidade grande de Cristo, porque Ele é o tesoureiro do ministério de Cristo. É possível. Mas há momentos que a gente mesmo cede, joga a toalha. A gente mesmo diz: não dá mais. Dá, nele tudo é possível. Aleluia. Havia perdão para Judas? E aqui eu termino com essas perguntas. Havia perdão para Judas? Havia? Eu creio que sim. Por que não? Quem é que pode tomar ceia, irmãos? Quem examinou-se a si mesmo, pediu perdão dos seus atos, seus pecados, seus erros. E aquele que se ligou a Cristo, ele está livre para tomar a ceia. Apenas quem foi batizado pode tomar a ceia. É uma outra regra que há nas igrejas. A Bíblia não fala nada disso, irmãos. Me dê uma base bíblica, um texto, um fundamento. Nem na hermenêutica, que é a interpretação dos textos na teologia, você não vai encontrar. Você pode procurar aqui, traz para mim, você não vai achar uma hermenêutica ou fazer um exegese da Bíblia toda aqui, estudo dos textos, você não vai encontrar. Que diz: não, só pode tomar Santa Ceia quem é batizado. Não existe isso na Bíblia. As igrejas fazem para proteger o povo. Nós aqui aconselhamos, mas também não proibimos. Se o camarada: eu quero tomar, então toma. Examinou a si mesmo, tá? Não, mas eu não passei pelo batismo, ok. Lembra-se lá do batismo? Primeira pessoa era batizada em águas, depois o Espírito Santo vinha sobre ela. Mas Deus muitas vezes fazia o contrário. Porque o normal era o cara ser batizado em água, perdão os seus pecados, e depois Deus selar com o Espírito Santo. Mas houve fatos na Bíblia que foi ao contrário. Então Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Então se a pessoa também chega diante de Deus e fala assim: eu estou arrependido, quero uma nova vida em Cristo, agora quero tomar, então toma a ceia, irmão. É claro que ele vai ter que oficializar essa decisão que ele tomou. Aonde? No batismo. Mas nós não podemos proibir, nós apenas aconselhamos. O que as igrejas elas fazem, primeiro, é até para proteger o pecador. Porque se ele está indignamente, ou se ele não está discernindo o corpo, ele pode atrair juízo sim para ele. Então a igreja faz um dogma até humano para proteger o camarada. E também uma outra coisa, para você não banalizar a ceia. Qualquer um pega, toma, está tudo bem, fica lá igual estava acontecendo em Corinto, uma festa danada. Então, para não banalizar a ceia, é colocado esse negócio: só pode tomar ceia quem é batizado. Porém, irmãos, não há nenhum texto na Bíblia, não há fundamento bíblico, respaldo bíblico, que vai dizer: você só pode tomar ceia depois que for batizado. Amém? Glória a Deus. Criança, irmãos, pode tomar ceia? Pastor, a criança não tem pecado, a criança não tem nada, ela não tem no que se examinar, então ela é purinha. É purinha. Mas por outro lado é um outro problema. Realmente ela não discerne nada. Aí cai na questão às vezes de banalizar. Para que ela vai tomar ceia então se ela não está discernindo nada?
Ela é mais pura que a gente, realmente. Só aí não há o que negar. Mas aí também você está dando para o teu filho, e teu filho não sabe nem o que está fazendo. Aleluia. Aí é aquilo que eu falo, fica a critério dos pais. Banaliza. Como o pastor falou, é a arca na casa de Abinadab. É isso aqui. Está a arca lá, a presença de Deus, eles estão falando, brincando de carrinho. Está banalizando o negócio, irmão. Amém? Proibido, pastor? Não. Nós aconselhamos. Não deixa que chegar a maturidade, entender. Se quiser batizar também e tal. Ok. Nós não vivemos aqui de proibição, vivemos de aconselhamentos. Amém, queridos?